Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com um mapa de bioestatística e epidemiologia, beleza? E pessoal, se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, nosso contato está na descrição, tá? E de diversas outras áreas de engenharia, tá? É só nos encaminhar que nós analisamos para você, beleza? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo. E bora dar início aí na leitura. Vamos fazer uma contextualização do mapa, explicando, vamos passando aí pelas questões, explicando alguns pontos, alguns conceitos mais básicos, beleza? Então, o que ele diz aqui para nós? A contextualização. Considere hipoteticamente que você, futuro profissional da área de saúde, decida participar de um processo seletivo para o quadro de funcionários de uma multinacional. Esse processo seletivo será dividido em duas etapas, sendo a primeira com a resolução de uma prova escrita de questões envolvendo bioestatística e epidemiologia. E segunda etapa será a entrevista com os gestores da multinacional que foram aprovados na primeira fase. Beleza? Então a etapa 1 ele traz aqui para nós o seguinte, ó. Prova sobre os conhecimentos básicos de bioestatística e epidemiologia. Questão 1. O tromboembolismo venoso acontece quando um coágulo se forma na circulação sanguínea, prejudicando o fluxo de sangue nas veias pelo organismo. Essa doença é muito comum e, quando não tratada corretamente, pode se agravar até levar à morte. Ela atinge uma pessoa a cada 1000 por ano e é uma das principais causas de óbitos no mundo. Quando o paciente está internado, a prevenção é realizada com mecanismos anticoagulantes. Tá? O estudo hipotético de 2024 com 600 mulheres usuárias de anticoagulante oral avaliou a associação entre tromboembolismo e tipo sanguíneo. Entre as participantes, 165 tiveram tromboembolismo. O tipo A foi o mais comum, tá? 249 pacientes, seguido dos tipos O e B, entre as pacientes sem a doença. 210 eram do tipo O, 153 do tipo A e 57 do tipo B. Com base nas informações fornecidas, complete os números faltantes na tabela abaixo. Então é só a gente fazer a leitura e nós vamos preenchendo aqui, tá? Então, por exemplo, o tipo A foi o mais comum, 249 pacientes, tá? Seguido dos tipos O, 237 e B, 81. Então, nós temos aqui que ele trouxe aqui o total, 249 pacientes em A, tá? 237 de O e 81 de B, tá? Aqui, tá? Beleza. É assim que ele trouxe as informações para nós. Aí ele pede para a gente completar com a B, a quantidade de doentes em A, a quantidade de doentes em O e tudo mais. A gente vai fazer algumas continhas básicas ali, tá? E é isso, tá? Então, pessoas sadias ele trouxe aqui também, ó, trouxe essas três informações. 210 eram do tipo O, 153 do tipo do tipo A, 57 do tipo B, que são essas informações aqui também, beleza? A gente vai trabalhar nessa questão aí. Ok. Questão 2, tá? Que é sobre estatística descritiva. Então, o que ela pede aqui para nós. A dieta cetogênica, caracterizada pelo baixo consumo de carboidratos e alto teor de proteínas e gorduras, pode contribuir para a perda de peso. No entanto, pode também levar aos níveis de colesterol ruim e reduzir a quantidade de bactérias intestinais benéficas à saúde. Essas conclusões foram obtidas em um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Bath, no Reino Unido, e publicado na revista Cell Reports Medicine. Essa dieta é definida pela ingestão reduzida de carboidratos, sendo, portanto, uma dieta low carb. O consumo desse macronutriente, presente em alimentos como batata, arroz, mandioca e massas, é limitado a 20% da alimentação diária. Os outros 80% devem ser compostos por proteína e gorduras saudáveis, como peixe, frango, ovos, óleo de coco, castanhas, azeite e abacate. Para avaliar, opa, bugou aqui.
aí. Oi. Para avaliar os efeitos da dieta cetogênica na saúde, pesquisadores do Centro de Nutrição, Exercício e Metabolismo de uma universidade acompanharam 48 adultos saudáveis durante 12 semanas. O quadro abaixo representa os resultados da redução de massa corporal em quilo desses participantes. Então aqui, o que ele trouxe no quadro para nós, a quantidade de peso que cada um dos participantes perdeu aplicando a dieta cetogênica, beleza? E aí ele trouxe aqui uma amostra de algumas pessoas, ok? Daqui que ele pede para esse conjunto de dados, determine a média, a moda, a mediana, o desvio padrão e o coeficiente de variação para cada sexo, sabendo que a variância para os homens foi de 43,3244 e para as mulheres de 13,4689. B. Compare os resultados das estatísticas descritivas entre os grupos. Pessoal, então, média basicamente é só a gente pegar, fazer a soma dos valores e dividir pelo número de dados. Então, se a gente tem ali quantos participantes que nós temos? 48 adultos ao todo, né? Só que eu não sei se foi dividido ao meio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 homens e 24 mulheres. A gente pega a soma e divide por 24. Essa é a média. A moda vai ser o valor que mais se repete entre esses dados aqui. Okay? A mediana é o valor central, então a gente vai organizar esses dados aqui em um rol, tá? Em ordem crescente, os valores, tá? Em ordem crescente. E aí depois a gente vai pegar o valor que está no meio, mais ou menos, tá? Se for par, a gente pega os dois do meio e divide por 2. Se for ímpar, a gente pega o que está exatamente no meio, ok? Beleza. Desvio padrão. Desvio padrão, ele vai medir o grau de variação dos dados com relação à média. Então a gente vai pegar todos, subtrair com relação à média. Nós vamos aplicar uma fórmula certinha que vocês vão entender, tá? Mas de modo geral, ele mede o grau de variação dos dados em relação à média. E o coeficiente de variação é para comparar a dispersão, tá? Do desvio padrão com a média em porcentagem. Beleza? A gente vai calcular aí também depois o coeficiente de variação em porcentagem. Ok? Tá. O que ele pede na 3 aqui para nós? Um estudo de coorte prospectivo realizado por um grupo de pesquisadores avaliou a ligação entre a asma e risco de apneia obstrutiva do sono em adultos. Os participantes, formados por indivíduos que preenchem os critérios de inclusão e aceitam participar do estudo, foram recrutados aleatoriamente a partir do quadro de funcionários de uma rede de hospitais e foram acompanhados por 4 anos. Tá? Ao final deste estudo, em um congresso, um dos pesquisadores fez a seguinte fala: em nosso estudo, foi recrutada uma amostra aleatória de funcionários da nossa rede de hospitais, população de origem, e que 20 estavam aptos a participar do estudo e aceitaram fazê-lo, população de estudo. No relatório final, relatamos que a asma aumenta o risco de desenvolvimento de AOS na população de estudo, pois a média do risco relativo foi igual a 1,5. Além disso, para se levar em conta o erro amostral, em virtude do recrutamento de apenas um subgrupo da população de interesse, calculamos o intervalo de confiança de 95% em torno da estimativa, que vocês poderão consultar no trabalho escrito. Considerando as informações contidas na fala do pesquisador e assumindo que os dados seguem distribuição normal, construa com 95% de confiança o intervalo de confiança que contém o valor médio do RR populacional, considere a variação amostral de 0,09 e considere o T crítico para 0,05 igual a 2,093.
e apresente os cálculos, tá? Pessoal, o que é o risco relativo? É a comparação do risco entre dois grupos, tá? Os expostos e os não expostos. É basicamente isso. A gente vai comparar um com o outro e a gente calcula o risco relativo. O que é esse intervalo de confiança? É o intervalo onde o valor verdadeiro do risco relativo tem 95% de estar contido, tá? Como ele deu para nós ali, um T crítico igual a 0,05, né? Ou seja, 95% de confiança. É basicamente isso, tá? A gente vai aplicar um pouquinho de probabilidade aqui também. E a gente faz os cálculos de uma forma bem simples, através da fórmula. E calcula, então, a gente calcula, então, o intervalo de confiança. Beleza? E o que a questão 4 traz aqui para nós? Vamos dar uma olhada também, vamos fazer a leitura e entender. O secretário de saúde da sua cidade pediu que você avaliasse 2 comunidades com epidemia de dengue. No bairro A maioria das ruas não é pavimentada, o saneamento básico é precário e as moradias são simples, muitas delas de madeira. Além disso, a população apresenta baixo nível de instrução e resiste às recomendações da vigilância epidemiológica. No bairro B, a maioria vive em casas de alvenaria de médio e alto padrão. Há muitos terrenos vazios e difícil acesso para buscar focos do Aedes aegypti. O quadro a seguir apresenta os indicadores da doença nos 2 bairros. Então nós temos aqui o bairro A, tá? Nós temos a população aqui, o ano, beleza? Que ano que foi? O número de casos, beleza? A população é de 10 mil, tá? Então tivemos no total 2.100 casos. Incidência por 1.000 habitantes, 60, 100 e aí vai e assim em diante, tá? Ano de 2020, incidência 60, 2021 100 e por aí vai. Nesse caso aqui, tá? Aí nós temos os mesmos dados, só que daí para o bairro B, beleza? Certo? E assim, pessoal, a gente vai calcular então, o que ele pede? Assumindo que todo planejamento em saúde começa com um levantamento epidemiológico da situação, responda. Calcule o valor da taxa de prevalência da doença em percentual nos bairros A e B no período considerado. Tá? A prevalência, então, é basicamente casos sobre a população vezes 100 para a gente encontrar em percentual, ok? A gente vai calcular para cada bairro aí com essa simples forma, ok? A gente vai calcular ali certinho depois. Show! Que a gente já pode fazer a leitura. O que ele pede mais aqui na questão 4 também? Ó. Considerando os resultados encontrados no item A, cite qual dos bairros teria prioridade na abordagem inicial para possíveis medidas a serem propostas. Então, pessoal, aqui tiver maior prevalência da doença, a gente vai priorizar aqui, beleza? Isso a gente vai descobrir com os cálculos ali da questão anterior, beleza? Questão 5 para fechar, tá? O que ele pede aqui para nós? Nas últimas décadas, a morbimortalidade por doença diarreica infantil diminuiu significativamente no Brasil, refletindo melhorias em indicadores socioeconômicos, demográficos e de saúde. Entre os fatores associados a essa redução estão o acesso ao saneamento básico, nutrição infantil, vacinação, aleitamento materno, escolaridade materna, acesso a serviços de saúde, uso da terapia de reidratação oral e disseminação de informações sobre prevenção e tratamento. No entanto, esses indicadores variam entre regiões. Um estudo publicado em 2009 por Melly e Aldman no Jornal de Pediatria analisou a tendência da mortalidade por diarreia entre os menores de 5 anos, no município de Osasco, São Paulo, entre os anos de 1980 e 2000. A tabela a seguir apresenta a taxa de mortalidade por diarreia em crianças menores de 5 anos, os valores dos riscos relativos em intervalo de confiança segundo distritos do município e período.
nós temos aqui na tabela, então. Na tabela nós temos taxa de mortalidade, tá? Em menores de 5 anos, riscos relativos, intervalo de confiança, segundo distritos e período. Então tá aqui a taxa de mortalidade, o risco relativo, beleza? Intervalo de confiança de 95%. Aqui os mesmos dados, só que daí de 1996 a 2000. Aqui de 1991 a 1995. Beleza? E aqui ele traz também para nós o significado de algumas siglas. Beleza? Defina o que é risco relativo. Explique seu cálculo e qual o seu significado. Tá? E depois a gente vai... a B pede o seguinte: considerando o período de 1991 e 1995, interprete o que você observou nos resultados do risco relativo apresentados na tabela. Então a gente vai fazer uma discussão aqui sobre o resultado do risco relativo, beleza? E lembrando, pessoal, risco relativo é risco do grupo exposto sobre risco do grupo não exposto. A gente vai encontrar um índice que, com base nele, a gente vai fazer uma interpretação, tá? A gente tem um valor ali como base para interpretar. Beleza? Então, revisado, pessoal, vamos lá para questão 1.